como usar a sintonia em nossas vidas. Isso aqui é um golpe, porque no dia 21 de agosto eu fiz uma palestra aqui também, que era Espírito sintonizando e emitindo o título da palestra. Eu não consegui falar tudo que eu queria, então eu vou aproveitar essa e vou continuar o que eu não consegui terminar do assunto naquele dia. Vos prometo que não serei tão técnico quanto fui naquela outra vez. Então hoje a gente vai tratar de coisas mais práticas, tá? Para a gente começar, eu preciso fazer primeiro uma recapitulação. Eu vou partir do princípio que todos nós estamos de acordo que o espírito, através do pensamento, projeta raios de força que formam nossa psicosfera, ou seja, a nossa aura, como a gente costuma chamar, tá? Esses raios podem se comportar como ondas ou partículas, são individualizados. É extremamente importante nós entendermos que o nosso pensamento, ele tem, como as nossas digitais são para nós encarnados, eles são únicos. Não tem dois encarnados no planeta que tenham digitais iguais. Cada um tem a sua digital. E o nosso pensamento é exatamente igual. Então, o meu pensamento, a partir do momento que ele voa por aí, a gente pode saber de quem é. Claro que nós não temos essa capacidade, óbvio. Mas os espíritos superiores têm. Então, nossos pensamentos são individualizados e eles podem ser refletidos por sintonia. Eles podem ser contrapostos, ou seja, eu não sou obrigado a gostar de todos os pensamentos que chegam até mim. Eles podem ser contrapostos por assintonia ou discordância e realimentados por ressonância. Me chega um pensamento, eu gosto dele, me chega uma sensação, eu gosto dela. Eu não só assimilo, como eu passo ela para frente através da ressonância. E a força da propagação desses raios está diretamente ligada à capacidade do emissor, ou seja, nós, num estágio evolutivo que estamos, nós, planeta, né? Aí já não falamos mais, tem um melhorzinho que o outro. Não, nós estamos nesse planeta aqui, está todo mundo mais ou menos na mesma situação. Nós temos uma capacidade, aí outros seres, outros espíritos mais evoluídos têm outra, e assim por diante. Então, isso aqui a gente já sabe. Muito bem. Antes da gente entrar, eu fiz o tema de casa, fui dar uma estudada e eu queria fazer uma citação muito bacana que eu vi de um vídeo da professora Helena Correia, a palestra que ela fez aqui. No dia 5 de janeiro de 2019, eu ainda não morava nas Caldas da Rainha, cheguei só no final do mês de janeiro desse ano, então eu perdi essa palestra. Mas eu, pelas graças da tecnologia, consegui ver essa palestra no YouTube, o Lucas fez o favor de colocar lá. Nessa palestra, que se chamava Conexões Mentais, uma abordagem espiritual, ela diz: quem ainda pensa que não conseguimos fazer estas conexões está a viver no século XVIII. Não chegou ainda nem no século XIX. Está lá mesmo atrás. Ou seja, isto tudo de pensamento, de sintonias, de vibrações, é tudo tão estudado há tanto tempo que a gente não discute mais isso. Se é ou se não é. A gente ainda talvez não saiba exatamente como. Mais uma citaçãozinha que eu quero fazer, que foi um texto que eu li, que eu achei muito interessante, foi o José Herculano Pires, né, que é filósofo, jornalista, escritor. O Francisco Cândido Xavier recebeu um livro do Emmanuel, que se chama Diálogo dos Vivos. São vários artigos. Esses artigos o Emmanuel ditou e o José Herculano Pires comentou cada um deles. O artigo intitulado Materialismo e Atualidade, no comentário de José Herculano Pires, ele diz: é tolice dizer que o desenvolvimento atual das ciências favorece o materialismo. O próprio Einstein afirmou bem antes desses avanços mais recentes: o materialismo morreu por falta da matéria. Foi mais ou menos quando Planck começou a descobrir que aquele elétronzinho que flutuava, ele desaparecia e aparecia de novo. Então, como que uma matéria desaparece num lugar e aparece em outro lugar? Então, tudo que a gente conhecia por matéria acabou indo por água abaixo. Muito bem. Antes da gente continuar,
pensando nas questões de sintonia, de vibrações, isto será um mecanismo só nosso, nós espíritos, né? Ou seja, individualizados como somos, ou será uma coisa daqueles que têm a centelha de vida? Ou é só nós os seres humanos, só nós terráqueos? Muito bem. Eu vou apresentar para vocês este senhor, Rupert Sheldrake. Ele é um biólogo, bioquímico, parapsicólogo, pesquisador da Universidade de Cambridge, né? E ele tem uma teoria muito conhecida, a teoria da morfogênese, que nós não vamos falar hoje aqui, autor de diversos livros. Mas o Dr. Rupert tem uma pesquisa muito extensa, de muitos anos e muitos artigos sobre animais conectados com seus donos, com seus tutores. Só para citar alguns, para nós nos darmos conta que esse mecanismo não é um privilégio nosso, tem aquele ali do cão JT, adotado por Pamela Smart, de Manchester, Inglaterra. Os pais dessa moça viram que meia hora antes dela chegar em casa, o cãozinho ia para a beira da porta e sentava. E acharam aquilo interessante, sabiam da pesquisa do Rupert, e aí disseram, olha, vamos procurar ele, vamos falar para ele, vamos. Esse aqui é uma das pesquisas dele, com esse cão, mais extensas. Mas e por quê? Mas quem sabe é porque ele reconhece o barulho do automóvel dela. Então vamos mudar de automóvel, ela vai chegar em casa a pé, ela vai chegar em casa de táxi, ela vai vir de qualquer outro jeito. Não adiantava. Meia hora antes da moça chegar, o cão sentava na porta. Aí ele... então é o horário, óbvio. Ela vai trabalhar sempre no mesmo horário, sai do trabalho sempre no mesmo horário. O cachorro não é tão esperto assim. Então vamos sacanear o cachorro. Vamos fazer uma armadilha para ele. Você sai do trabalho mais cedo. Não adiantou. O cachorro sentou meia hora antes na porta. Aí o Rupert, muito curioso, botou duas câmeras sincronizadas entre si. Uma na casa da moça, né, da Pamela, e outra junto dela no trabalho. E disse assim, olha, você trabalha o quanto quiser e sai a hora que quiser. E ninguém vai ficar sabendo que hora você vai sair. A filmagem vai ficar lá gravada. E ele filmou isso várias vezes. E aí, a coisa mais intrigante de tudo é que o cão começava a se movimentar para ir para a porta no momento que a moça decidia voltar para casa. Isso era muito fantástico. Foi uma pesquisa... Tem um programa, como é que chama? Um documentário na televisão, eu acho que é da BBC, que fala dessas pesquisas deles. Mas bom, não vamos perder muito tempo aqui, vamos para frente. Essa cadelinha ali, a Annie, é um caso muito interessante. Essa moça, a Christine Murray, lá da capital dos Estados Unidos, lá de Washington, ela tinha um probleminha. Ela tinha ataques de epilepsia. Ela adotou a cadela. A cadela, do nada, dentro de casa, vem correndo, alucinadamente, pula no colo dela e começa a lamber o rosto dela, assim, com uma fúria, assim, né? Uma fúria amorosa. E ela começou a ver que quando isso acontecia, dava uns 10 minutos, ela tinha um ataque epilético. Não era que ela tinha um ataque epilético porque a cadela pulou no colo dela. Era o contrário. A cadela a estava avisando que seu comportamento havia se alterado e que em 10 minutos ela teria um ataque epilético. Então ela começou a adotar que cada vez que a cadela viesse correndo para o lado dela, ela ia sentar no chão e ia ficar bem quietinha, porque 10 minutos depois ela teria um ataque epilético. Muito interessante. Depois, na Inglaterra, esse gatinho, o Godzilla, do Sr. David White, eram relações públicas, viajava o mundo inteiro, se ausentava muito de casa, e aí ele fazia uma ligação telefônica, daquele tempo, que não era só de celular, tinha aqueles aparelhos, alguns de vocês devem ter visto, aqueles grandão, assim, que ficavam em cima de uma mesa. O Godzilla subia em cima do móvel onde estava o telefone, porque o David White estava ligando. Ele não errava nenhuma vez. Quando ele subia e se colocava ao lado, era porque estava
ligando o David White. Ou seja, ele sabia que era o seu dono que estava ligando para ele. Como que ele sabe disso? Estava sintonizado com o seu dono. E tem vários outros casos. Tem casos de um cão que ele conhecia casas onde o dono o levava, na casa da mãe, na casa da irmã do dono, na casa de várias pessoas. E aí eles realmente testaram o cão muito seriamente. Eles botaram um GPS e abandonaram o cão muito longe, às 4 da manhã, várias vezes. E o cão simplesmente sabia onde é que havia uma casa de um conhecido mais perto e ia para lá. Né? Então, essas foram as pesquisas que o Rupert Sheldrake fez com animais. Esse aqui, esses 2 livros ele tem, eu não conseguia uma boa foto da capa do livro sobre os cães, Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, em português, então eu acabei usando a capa em inglês mesmo, mas ele tem um livro muito interessante sobre vida depois da morte também. Esse livro está editado pela editora Esquilo aqui de Lisboa. Então esse livro tem esse aqui também tem a versão em português, mas ele é de uma editora do Brasil. Então eu acredito que ele deve ter um valor já mais alto. Mas aquele ali é daqui de Lisboa. Está disponível em português e tudo. Muito bem, isso tudo são animais. E conosco? Eu acabei botando o caso que eu mais já vi na minha vida. Dos telefonemas. Centenas de vezes eu ouvi isso. Olha, eu estava pensando no Lucas e o Lucas me ligou. Ah, eu estava pensando na Amélia, a Amélia me ligou. Várias vezes na minha vida eu ouvi isso. Quando eu era pequeno, que não tinha celular, tínhamos os telefones grandes, a minha mãe tinha uma amiga chamada Flora, ela chamava de a Florinha, e aí ela dizia assim, tu sabe que eu tô com a saudade da Florinha, queria conversar com a Florinha, faz tanto tempo que não vejo. Tocava o telefone. E era a Florinha. E o contrário também. Minha mãe disse, sabes que eu vou ligar para a Florinha agora? Pegava o telefone e ligava e a Florinha dizia, eu estava pensando em ti. Então assim, eu via isso. E vi isso muitas vezes, eu vi muitas pessoas falando isso. Que mecanismo é esse? Vocês devem ter visto. Todos vocês, alguma vez na vida, pelo menos uma, viram falar de alguma coisa assim. Por que isso acontece? São sintonias que as pessoas têm entre si. Por algum motivo. Tá? Eu quero mostrar para vocês, já que nós estamos falando de como usar essas questões das sintonias na nossa vida, como que estar sintonizado com o seu guia, com os seus guias, com a espiritualidade, o quanto isso pode ajudar. Agora eu vou só contar uma história, depois a gente vai ver o desenrolar disso com um pouquinho mais de calma. Esta senhora, quando estava no meio do seu doutoramento, a Maria Luísa, teve a oportunidade de fazer uma parte do seu doutoramento num laboratório em Nagasaki, no Japão. Se arrumou, organizou suas coisas, sua vida, vou passar 45 dias no Japão. Ok. Foi comprar uma passagem aérea, eu vou ser bastante breve. Ela nunca tinha ido, né? Então, obviamente, não havia um voo Porto Alegre, que era a cidade onde morávamos, Nagasaki. Então, ok. A moça que vendeu para ela disse, não, você sai de Porto Alegre, vai a São Paulo você vai a Londres. É isso, tá? E de Londres você vai a Tóquio. E de Tóquio você troca de aeroporto, vai para um aeroporto de voos domésticos e aí você vai para Nagasaki. Simples. Moleza. Só 37 horas. 37 horas. Não vai chegar lá, linda, faceira, bonita. Muito bem. E aí ela saiu, foi a São Paulo. Quando ela foi a Londres, trocou de avião, aí ela já começou a achar estranho. Aí já não tinha mais língua portuguesa nas suas orelhas, né? Ou seja, aqueles brasileiros que viajaram junto, ali já não haviam mais quase. Saiu, foi até Tóquio. Quando ela chegou em Tóquio, viu o horário e ficou inteirada de que teria
que passar pela imigração, teria que pegar um comboio, ir até o outro aeroporto, ela disse assim, perdi o avião. Isso aí ela está me contando. Eu estava na fila da imigração, angustiada, e pedi com muito fervor para o meu guia. Aí eu perguntei para ela assim, inocentemente, tu fizeste então uma oração? Ela disse, não, mas ela orando eu estava desde que saí de Porto Alegre. Estava desde aquela altura. Eu disse, mas e o que aconteceu? Ela disse, olha, eu pedi mesmo, com muita força. E aí comecei a ouvir uns sons interessantes. E aí, olha, estão falando português. E aí, logo ali na frente, uma família, algumas pessoas, que tinham ido até o Japão, porque havia um rapaz, um jogador de futebol brasileiro, que estava jogando no Japão, e eles iam para um aniversário, levavam inclusive alguns ingredientes para fazer uns docinhos, né? E esse rapaz ficava no interior, elas também teriam que sair do aeroporto e ir até o outro aeroporto. E este rapaz era muito querido, e ele mandou uma van, uma carrinha para transportar as pessoas. Tinha um lugar vago. E a Maria Luísa pegou uma carona, foi até o aeroporto, pegou seu avião e foi para Nagasaki. Bom, isto funciona. Funciona muito. Funciona sempre, funciona todo dia. Quem ainda não se deu conta do quanto isso pode funcionar na vida, tenho certeza que vai sair diferente daqui. Eu poderia contar a noite inteira de histórias para vocês só do período que nós resolvemos nos mudar para cá. De tanto auxílio. Olha, eu devo estar devendo muito para a espiritualidade, porque eu fui tão ajudado, eu e ela, nós fomos tão ajudados, mas tudo bem. Eu quero só lhes lembrar que o contrário também acontece. Vamos supor, para não citar nenhuma situação de real, vamos supor que eu não me preparei direito para essa palestra. Não li nada, fiquei meio assim. Aí ontem de noite eu fui dormir, mas eu devia ter me preparado melhor. Aí eu estou me culpando, eu entrei num processo de culpa, eu acordo hoje já meio azedo, porque eu não estudei. E aí eu vou fazer o meu café, e aí eu boto lá o café, e eu me engano, e eu boto mais café, e aí o café fica muito forte, e eu me irrito com aquilo. Eu disse, que porcaria, estraguei esse café aqui, mas eu vou tomar mesmo assim, que é para ver se eu aprendo. Daí eu tomo aquele café bem forte, né? E, mas vai me estragar o estômago agora. E assim eu vou. Eu vou me sabotando o dia todo. Quando eu penso em me sabotar, tem uns amiguinhos por aí, desencarnados, que gostam dessas sensações. E aí eles vão, ali aquela sensação que a gente gosta, vamos chegar para lá. E eles chegam e começam a me dar força para eu me sabotar cada vez mais. E ali meu dia vira uma porcaria. E aí eu chego aqui e faço uma porcaria de palestra, né? E volto para casa e diz assim, hoje deu tudo errado. Claro, óbvio que só pode dar tudo errado. É claro que vai dar tudo errado. Eu fiz as coisas darem errado. Eu contribuí com a minha visão torta e a minha falta de amor, muitas vezes falta de amor próprio, né? Eu contribuí para isso. Mas e o que é isso? Será que é isso aí que é a tal da lei de atração? Eu vou... Antes de mostrar ali para vocês algumas coisas sobre a lei de atração, eu quero só falar uma coisa que, caso vocês fiquem muito interessados sobre a lei de atração e forem procurar no Google amanhã, hoje de noite, ainda quando chegar em casa, cuidado. Lei de atração é um termo que está muito na moda, todo mundo usa, tem várias correntes de pensamento, várias correntes filosóficas que estão usando o termo lei de atração. Então, se forem procurar alguma coisa sobre isso, vocês certifiquem-se de que estão dentro do
pensamento da doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que é o capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, São Vicente de Paulo, quando ele se manifesta ali no item Caridade e Amor do Próximo, ele diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. Ou seja, isso é o nosso norte, é o farol que nos guia. Esta é a nossa lei, é aquilo em que nós acreditamos, né? E ele diz ainda: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Vejam que lindo. Da mesma maneira que eu tenho dois metais que se atraem ou se repelem, porque estão carregados de uma força que se chama magnetismo, e esse magnetismo ele atua nesses dois objetos inanimados, ele também vai atuar em seres vivos. Isto é realmente muito lindo. Esta é a gênese da lei de atração no Livro dos Espíritos. Tá? Então, isso não acontece só com os metais, não acontece com pedras. Isto é uma força, que é o magnetismo, atuando tanto na vida inorgânica quanto na vida orgânica. Na nossa vida, ele atua também. Esta é a lei de atração. Lá na questão 521, quando Kardec pergunta: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes? Ele recebe uma resposta, mas lá na frente, quando ele está comentando a própria questão, ele diz: nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos e o caráter dominante e as leis. Ou seja, aqui nas Caldas da Rainha, né, nós temos como coletivo, nós atraímos ou repelimos ideais, sentimentos, ideias de espíritos. Então, ele... É por isso que ninguém dá pisca nas atração. Provavelmente. Pode ser, Lucas, pode ser. Segue o Kardec dizendo: fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta, ou seja, dos nossos amigos desencarnados, que lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Perfeito, né? Quando nós falamos de psicosfera, a gente precisa lembrar sempre que eu tenho a minha, mas eu, casado com a Maria Luísa, nós temos a nossa psicosfera. Quando nós tínhamos 3 filhos que moravam conosco, que agora já foram tudo embora, nós éramos uma família de uma mesma casa com 5 pessoas morando dentro. Há uma psicosfera desses 5. E aí tu tens a psicosfera dessa rua onde as pessoas moram, do bairro onde elas moram, né? Da sua freguesia, do seu conselho, do seu país, ou antes disso, do seu distrito, e assim vai, e até chegar na psicosfera do planeta, tá? Isso então, sobre a lei da atração no Livro dos Espíritos, nos trouxe, nos disse, nos ensinou o senhor Allan Kardec. Mas tem um outro pensador, uma outra pessoa que eu vi, falou uma coisa muito linda sobre isso também, que eu quero falar para vocês. Está aqui, ó. Foi a professora Amélia Reis. Ela estava falando na sua aldeia, na palestra, qual o objetivo da vida. Tá? Sexta-feira passada. E ela disse: e ali, naquele lugar, as pessoas ainda vivem em comunidade. Alegram-se com o bem que acontece aos outros e entristecem-se com alguma dificuldade que aconteça naquele meio. Isso ajuda mentalmente a criar uma energia positiva no lugar. Ou seja, é um caso factível, né, de
da psicosfera de um lugar, de um grupo de pessoas. E essa psicosfera vai ou protegê-los ou não. Tá? Essa questão, então, de como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia, se vai construir ou se já vem com isso, quer dizer então que eu tenho que sintonizar com meus guias, as tirinhas que o Lucas manda no semanário do CCE, falava assim, como que eu melhoro, né? E o Espírito diz, tens que sintonizar conosco. Então eu preciso simplesmente sintonizar? Sim, mas tem um detalhe que é extremamente importante. Nós sintonizamos a cada segundo. A cada pensamento que sai da nossa mente do nosso espírito, da nossa consciência como espírito, ele está em processo de sintonia. Então não é só quando eu penso, agora eu desliguei a sintonia, agora eu posso pensar muita maldade que ninguém vai ver. Não. Isso está aí o tempo inteiro. Se nós fizermos disso uma prática diária, a nossa vida melhora uma barbaridade. Melhora muito. Porque algumas coisas atrapalham a nossa visão, a maneira como a gente vê isso. E eu quero discutir isso com vocês agora. Eu quero falar sobre esses mecanismos de sintonia e ressonância e a justiça divina. Bom, nós fomos nos acostumando, nós, sociedade, principalmente sociedade ocidental, habitantes do planeta Terra, nós fomos nos habituando com uma visão muito dualista da justiça divina. Se eu me comportar bem, Deus vai me dar um prêmio. E se eu me comportar mal, Deus vai me dar uma pena. Simples. É assim que a gente foi acostumado a pensar. Né? Então, a gente fazia alguma coisa errada, recebia uma pena para pagar a dívida, né, para expiar a culpa. E se isso era muito grande, dava até para comprar uma indulgência e apagar um pouquinho do nosso pecado. A gente foi se acostumando. Isso, no início, século III, já existiam indulgências sendo vendidas. E hoje, esse pensamento está no nosso cérebro. Só que, qual que é a máxima no Espiritismo que resume a justiça divina? A cada um segundo suas obras. Pronto. Ninguém fica de fora, não tem ninguém privilegiado. A cada um segundo as suas obras. Se a obra é boa, vai receber o efeito daquilo. A obra é ruim, vai ter que reparar não como pena, mas simplesmente porque o amor é a tônica do universo. E nós não podemos nos permitir interromper isso. Tá? Então, é muito importante nós nos darmos conta que a justiça divina é perene e permanente, mas não existe nenhum tribunal divino. Não tem uma contabilidade, não tem ninguém olhando para o Moisés dizendo, Moisés, hoje você acertou, vai ganhar um prêmio. Olha, Moisés, hoje de manhã ajudou uma senhora a atravessar a rua, então de noite, aquela prova que ele vai fazer na faculdade, ele vai ganhar um bônus. Não tem ninguém fazendo essa contabilidade. Não tem ninguém dizendo, Moisés, você cometeu um erro hoje, você vai receber um castigo. Ninguém faz isso. Porque Deus não ia fazer uma coisa tão imperfeita assim. Então Deus fez algo absurdamente perfeito, que é a cada um segundo suas obras. Isto é que vai entrar na sintonia e ressonância. Eu estou aqui, nesse momento, praticando coisas boas, ok, então eu estou me colocando dentro dessa psicosfera do bem. É claro que as coisas boas vão acontecer para mim na minha vida, é óbvio. Agora, eu estou aqui praticando mal. Então eu saí daquela estrada de luz que Jesus me apontou e fui para os espinhos aqui do lado, né? Então tá bom, ok, foi minha opção. Eu venho para lá
vou ter que fazer essas reparações, vou ter que fazer esses danos. Muitas vezes não é tão simples assim, né? Ah, sintonizei com o meu guia, recebi... Não, muitas vezes a gente faz coisas que levam muito tempo. Eu discuto com a Maria Luísa de manhã, discuti com ela e fui grosseiro. De tarde eu me arrependo, a procuro, olha, desculpei meu amor, tal, não sei o que, então... Tá, isso pode ser resolvido. Agora, e se eu acordo de manhã e, sei lá, acabo com a vida dela? Isso não pode ser reparado com pedido de desculpas de tarde. Né? Ou seja, eu vou levar esse resgate para muito mais longe. Muito mais longe. Então, fui eu que levei esse resgate. Não foi alguém que estava fazendo a contabilidade da minha maldade, das minhas penas, que me disse, e agora tu vai ser... Não! Essa contabilidade, o Tribunal de Justiça Divino não existe. Isso é um mecanismo perfeito e maravilhoso que só cabe a nós avançarmos com ele. Só nós podemos decidir isso. A nossa felicidade depende só daquilo que a gente fizer. Tá? Então, o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações, disse o Emmanuel no Palavras de Vida Eterna. O padrão é o amor. O desamor é um acidente. Então nós só precisamos operar no bem? Sim, só que a gente sabe que isso não é exatamente assim. Que nós operamos no bem durante 2 minutos, aí uns 30 segundos operamos no não menos bem, e assim nós vamos, mas ok, é o que temos. E assim nós vamos. Quanto mais nós operarmos no bem, melhor nós vamos nos sentir. Por quê? Porque a tônica é o amor. O caminho é o amor. O universo é uma corrente de amor. Disse o Emmanuel. Eu não vou discutir com o Emmanuel. Ele falou, para mim está tranquilo. O universo é uma corrente de amor. Então, eu tenho que andar nessa corrente de amor para que as coisas possam estar bem para mim. Aí as coisas não estarão bem para mim porque eu ganhei um prêmio, porque eu fiz o bem. Não, as coisas estarão bem para mim porque o bem é a tônica. O bem é o padrão. É isso que é mais lindo da gente entender. Que se o bem é o padrão, por que eu insisto em sair da seara do bem? De vez em quando. Agora, além de operar no bem, tem uma coisinha que a gente pode fazer também para melhorar a nossa psicosfera, a psicosfera dos nossos grupos, da nossa cidade. Como eu disse aqui, e é assim que o mundo muda. Se eu aprecio um pensamento, aprecio um sentimento, absorvo ele para mim e aí eu passo a sintonizar ele e amplificá-lo, mas eu recebo um pensamento ruim, assim, que eu não gosto, eu recebo um sentimento ruim, eu não faço nada com ele. O que acontece com esse pensamento? Com o outro eu amplifiquei, né? E passei para frente. Esse que eu não gostei, o que acontece? No universo nada se cria, nada se destrói, a energia se modifica. Esse pensamento vai se transformar em outras coisas. Aí eu gostei muito desta reflexão. Vocês imaginem que eu pego, sei lá, deve ser um tacho aqui, pelo tamanho, né? É grande, é um tacho, eu largo um pingo d'água dentro. Daqui a esse pingo d'água vai fazer as ondinhas. Daqui a meia hora, o tacho está parado. Igual. Esse é o mecanismo. Quando eu recebo um mau pensamento, eu deixo ele quieto. Aquilo vai se dispersar e não vai servir para mais nada. E vai ficar quietinho ali. Agora, se eu largar um pinguinho ali, dali a 2 minutos a Maria Luísa vem e larga outro. Dali mais um pouco vem alguém e larga outro. Aquilo vai ficar. Vai ficar, e vai ficar, e aquelas ondinhas vão ficar, e vão ficar, e vão ficar, e vão ficar para todo sempre. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa amplificar os bons pensamentos, os bons sentimentos, e os maus a gente deixa quieto.
que é para não reverberá-los, né? Para não... Isto é de uma clareza, assim, de uma singeleza incrível. Como é que uma coisa tão simples pode fazer tanto bem para nós? Vamos seguir. Ainda no pensamento em vida, diz o Emmanuel, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Ou seja, não é invenção do Moisés. O Emmanuel está dizendo. Fortificando-nos para o bem ou para o mal. Tá? Segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Nós estamos sempre juntos e sempre acompanhados de muitos outros pensamentos, muitos outros espíritos, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Pois bem, é isso. É isso que nós podemos nos dar conta, e durante a nossa existência, quanto mais tempo a gente conseguir se manter sintonizado nas coisas boas, aí aquela pessoa que está lá na frente de nós, na rotunda, não ligou o pisca, tá bom, deixa eu falar, né? Manda um bom pensamento para ela, sem eu. Não, mas às vezes eu não vou mandar, às vezes eu vou ficar bravo. Ok, tudo bem, eu me dou o direito de ficar bravo, da mesma maneira eu tenho que sair dessa situação. Ou seja, eu tenho que corrigir o meu desvio. Eu vinha na estrada do Senhor lá, né, cheia de luz, e aí eu caio para o lado, no meio dos espinhos, eu tenho que voltar. Certo? Então, é isso que a gente precisa lutar para fazer. A gente precisa sintonizar. E essa historinha que eu contei para vocês da Maria Luísa, isso funciona muito. A Maria Luísa me dizia sempre, daí eu tive um problema e não sei o que lá, eu disse, tá aí, o que tu fez? Eu orei, pedi para o meu guia. Eu jurava que um dia o guia dela ia pedir demissão, porque ela incomodava ele assustadoramente. Eu disse, meu Deus, mas que paciência, mas realmente é um santo esse teu guia, né? Mas agora eu já sei que não, que ela estava certa, né? Ela estava sintonizando com ele muitas vezes durante o dia e conseguindo os seus efeitos. Mais uma vez eu digo, não existe tribunal divino. Não tem ninguém fazendo a nossa contabilidade. Só nós podemos modificar isso e só nós construímos isso. Então, só nós vamos construir o bem e só nós vamos destruir o mal. Se nós conseguirmos fazer isso sozinho, o todo cuida de si. Não se preocupem. Tá? Eu queria ver com vocês uma coisa muito interessante, que já vou finalizar. Tá? A gente gostaria de ser, daqui a um tempo, eu acho, assim, né? Santinho assim, né? Aureolazinha, bonitinho, sem pecados, mas muito bem. Mas hoje a gente é assim, a gente não tem auréola. Se a gente quiser chegar no santinho da auréola, a gente não pode esquecer que hoje a gente é assim, ó. É um Wi-Fizinho recebendo e mandando sempre, todo dia, toda hora. Não adianta dizer, não, eu não vou mandar esses pensamentos para o universo. Eles já foram, já estão lá. Quando eu pensar que eu não quero, eles já foram para lá. É só isso que a gente precisa lembrar. Esta aqui é a bibliografia que eu usei, Shelley Caldas Schubert, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, o Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier, que eu pretendo entender esse livro antes de desencarnar. Eu acho que eu não vou conseguir. Depois o Livro dos Espíritos e o Pensamento em Vida, do Francisco Cândido Xavier. É isso que eu tinha para dizer para vocês e me coloco à disposição se alguém tiver alguma questão para fazer, se a gente puder conversar um pouquinho mais, fiquem à vontade para perguntar. Se eu souber, eu ajudo a refletir.